Eu volto a conversar com o Caio e com a Jussara. Começo com você agora, Caio. Como essa nova notícia que liga Flávio Bolsonaro ao entorno do Banco Master, como ela chegou à campanha do senador, Caio? Márcio, a leitura principal, predominante na campanha do Flávio Bolsonaro é que o sistema, vamos dizer assim, entre aspas, o establishment político, atua fortemente para fragilizar a candidatura do Flávio Bolsonaro. O QG da campanha enxerga uma aliança ali entre o governo, o Poder Executivo e parte, pelo menos, do Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário, para fragilizar e desestabilizar a campanha do Flávio. Essa informação, esse furo ali do portal Metrópolis, eles atribuem principalmente a vazamentos da Receita Federal, que, portanto, é um órgão de Estado. Eles elencam ali uma série de decisões nos últimos dias e semanas vindas do Supremo Tribunal Federal, especificamente tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto do ministro Flávio Dino, que prejudicam e que jogam contra a oposição, principalmente o PL, e, consequentemente, para a campanha. Então, na verdade, eles se sentem, eu estou só reportando aqui o que eu ouvi e o que eu tenho ouvido nesses dias, hoje, inclusive, eles veem uma campanha que tenta enfrentar esse sistema e o sistema político, a elite política, vamos dizer assim, a outra expressão que eu ouvi, reagindo por meio seja dessas investigações, seja desses pedidos, seja por meio desses vazamentos. Mas me asseguraram que, diante de rumores, uma hora ou outra ali a gente ouve alguém comentando no universo político, uma possível desistência, isso completamente descartado. Flávio Bolsonaro será referendado na convenção do PL deste sábado e vai até o fim na campanha eleitoral. Agora, Jussara, o Caio falou da campanha e não tem uma semana que não tem uma notícia que sirva para impactar a campanha de Flávio Bolsonaro. Como todo o trabalho que está sendo construído até essa convenção, que o Caio bem lembra, como todo esse trabalho está sendo atingido, influenciado por essas recentes crises, Jussara? Olha, Márcio, a pré-campanha do Flávio Bolsonaro acabou deixou de ser um QG de campanha propositivo e se tornou um comitê de crise, de gerenciamento de crise. Desde a revelação do áudio de Flávio Bolsonaro conversando com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para pedir financiamento ao filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, as crises elas vêm se acumulando, às vezes não saiu de uma crise, já começa outra e é claro que diante disso, isso aumenta a pressão sobre Flávio Bolsonaro, muitas vezes aumentando o descrédito, inclusive entre aliados históricos do bolsonarismo, que estavam lá no começo, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro se candidatou em 2018, levando uma crise de confiança de Flávio Bolsonaro, muita gente duvidando mesmo da seriedade da candidatura dele e, sobretudo, desagradando parte do grupo da direita ali, que vê Flávio muitas vezes enfraquecido e muitas vezes com desconfiança do que ele vem falando, do que ele vem apresentando. Bem, diante de todas essas crises, aí é Dark Horse, a crise com Michele Bolsonaro, que a gente vai tratar disso logo mais, declaração de aliado falando que mulher vota mal, a questão do tarifaço, tudo isso vem, fora aqui a questão das notas que a gente mencionou aqui no começo, tudo isso tem feito o Flávio aos poucos ir aumentando o tom dele nas manifestações dele. Por exemplo, em lives ao vivo, em vídeo, cortes que são feitos para as redes sociais, tudo isso vê um Flávio muito mais irritado, muito mais, falando palavras às vezes de baixo calão, e aí é muito parecido com o que é a personalidade do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, o pai de Flávio. O que, de algum modo, o Flávio, quando ele começou a pré-campanha lá atrás, ele começou a se apresentar como um Jair Bolsonaro vacinado ou moderado, com tons mais leves, assim. E com o aumentar das crises, Flávio foi subindo esse tom. E muito aconselhado por uma ala considerada mais radical do bolsonarismo, a exemplo do deputado Nicolas Ferreira, que gostaria, e outros também, que gostariam de ver Flávio falando mais firme, mais duro. E aí a questão é que Flávio vem adotando esse tom.
Claro que a campanha de Flávio Bolsonaro tem evitado dizer que Flávio vai virar o próprio pai, está tentando emular a imagem do pai. Na verdade, o que eles dizem é que Flávio, segundo eles, está apenas indignado diante de todas essas crises fabricadas. É exemplo aí do que o Caio estava nos contando, que eles ficam dizendo que é um sistema atuando contra a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, mas o que eles dizem é o seguinte: sábado será confirmada a candidatura de Flávio Bolsonaro e a ideia é conseguir virar esta página. Muito obrigado, Jussara Soares. Obrigado também, Caio Junqueira. A gente volta a se falar ainda nessa edição do CNN Prime Time.